Fala, energúmenos! Tudo bem por aí? Todo mundo na quarentena, né? Todo mundo em casa fazendo a sua parte, muito bem. Enquanto isso, estamos nós, professores do curso Glauco Laser, fazendo a nossa parte também. Moçada, hoje vou falar sobre o simulado número 1 do curso Glauco Laser. Vocês acabaram de fazer esse simulado e aí eu vim para comentar as questões de gramática da unidade de Goiânia, ok? Então vamos lá. A questão número 1 fala sobre um texto do Luiz Fernando Veríssimo. Vocês podem perceber que os simulados que eu faço, que eu produzo, gosto muito de textos do Luiz Fernando Veríssimo, do Ferreira Goulart, ou seja, dos escritores mais pós-modernos da gramática, da literatura, da língua portuguesa. Não nos esquecendo, obviamente, dos grandes escritores da língua portuguesa. Desde lá do quinhentismo, aliás, do quinhentismo nem tanto, porque foram produções informativas, não é mesmo? Mas desde o romantismo, vocês podem perceber que os simulados, eu sempre coloco questões desses grandes escritores da língua portuguesa, ok? Não só da língua portuguesa do Brasil, como também da língua portuguesa de Portugal. Tudo bem, senhores? Então, fiquem atentos, porque quem gosta ou quem tem o hábito da leitura, geralmente vai se deparar em questões em que eu coloco estes autores, ok? Então vamos lá para a questão número 1 do texto do Luiz Fernando Veríssimo, chamado de Emoção. O texto, todos têm a prova em mão, diz o seguinte, o comando da questão número 1. O autor utiliza diferentes recursos para apresentar a personagem Débora. Um dos recursos que enaltecem a beleza do corpo da personagem é uma questão de depreensão. O que é depreensão? É você ler o texto e extrair o que está se pedindo no comando da questão, ok? A resposta tem que estar no texto, explicitamente no texto. Bom, vamos lá. Na letra A diz: a sonoridade de todos os fonemas que compõem o seu nome. Sonoridade de todos os fonemas que compõem o seu nome enaltecem a beleza do corpo, segundo o comando da questão. Débora tem algum enaltecimento do corpo? Não vejo por esse lado. A sonoridade de todos os fonemas letra B, desculpem. O contraste entre sua beleza delicada e seu comportamento bruto. O texto fala de comportamento bruto. Se vocês relerem o texto, vão perceber que não há nenhum comportamento bruto da personagem Débora. Letra C. A oposição entre o físico bem torneado e a pequenez do biquíni. Vejam só que no comando da questão, um dos recursos que enaltecem a beleza do corpo. Portanto, se é a beleza do corpo, é a beleza física. E nada mais para ressaltar, para enaltecer a beleza do corpo, do que dar características desse corpo e mostrá-las de uma forma ou outra. Nesse caso, mostrando por meio da pequenez do biquíni. O corpo bem torneado e a pequenez do biquíni. Ok? A letra D diz: a sua caracterização como inacessível não tem fundamento, isso com a beleza do corpo. E letra E, a vulgaridade da jovem que se expõe na praia. Vulgaridade da jovem que se expõe na praia é de foro íntimo, né? É subjetivo, não tem nada a ver com a beleza do corpo. Portanto, a alternativa correta
Letra C de cachorro louco. Muito bem, letra C de cachorro louco. Bom, a questão número 2, temos um texto aí do Marcos Banho. Marcos Banho é um linguista muito conceituado no meio acadêmico da língua portuguesa, ok? Gosto de alguns textos dele, apesar de não concordar com certos posicionamentos, mas gosto muito de lê-lo porque há situações interessantes no que ele coloca, ok? O texto tem o título de Os Puristas e a Mentira do Vale Tudo. Ok. Após a leitura do texto, o comando da questão diz o seguinte: as regras ortográficas, mesmo sendo oficialmente sancionadas, passam por alterações de tempos em tempos. Acerca das regras ortográficas da língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A diz o seguinte: a supressão do trema a partir do acordo ortográfico que entrou em vigor em janeiro de 2009, Lei 6.584 de 2008, alterou a grafia, por exemplo, das palavras distinguir e sequidão. Olha só. Alterou a grafia. Alterou a grafia. Será que alterou a grafia da palavra com a supressão do trema? Não. Alterou a pronúncia. A grafia da palavra continua a mesma. Antes se lia distinguir em virtude do trema, ok? Portanto, alterou a pronúncia. Muito cuidado que a reforma ortográfica alterou somente em torno de 4% das palavras da língua portuguesa, ok? Então, a reforma ortográfica, na verdade, essa reforma ela foi sancionada em 2008, só que ela é já desde 1990. Quem encabeçou aqui no Brasil foi o professor Antônio Wais, ok? Então, muito cuidado com essa questão sobre mudança de grafia, de semântica, de fonologia, ok? Então, a questão está errada por isso. O item, perdão. Letra B. Ainda que a letra H não represente um fonema no início de algumas palavras, ela deve estar presente, por exemplo, em umidade e ojeriza. Cuidado, umidade sim. Sim, lógico que não, né, energúmeno? Umidade vem de úmido. Úmido não tem H. Não confunda umidade com humanidade. Aí sim, há a presença da letra H no início da palavra. Ojeriza da mesma forma. Ojeriza da mesma forma. Não que no Goiás, não é mesmo? As pessoas chamam de giriza. Eu tô com giriza da pessoa. Não. É ojeriza. Ok? Então, item errado. Letra C. A regra que prevê acento em todas as palavras proparoxítonas justifica o acento das palavras como rúbrica e pudica. Errado. Aí há um erro de prosódia e ortoepia, ou seja, as famosas silabadas. Eu já falei isso nos vídeos em nosso canal, ok? A palavra não é rúbrica, a palavra é rubrica. Rubrica. Ela é uma palavra paroxítona. Da mesma forma, a palavra pudica não é púdica, é pudica. Ok, senhores? Portanto, item incorreto. Letra D. Deve-se grafar ou deve grafar-se com C cedilha ou C cedilhado a palavra exceção. Correto? Exceção com C cedilhado.
E com SS a palavra repercussão. Exatamente, repercussão. Pelo amor de Deus, não é repercussão, não. É repercussão, ok? São grafadas a primeira com C cedilhado e a segunda com SS. A letra E está incorreta porque diz: devem ser grafadas com C palavras como pretensioso e ansioso. Oh, cuidado, ansioso vem de ânsia, ânsia é com S. Não é verdade? Portanto, uma questão aí envolvendo as regras ortográficas da língua portuguesa. Ok? Então, vamos falar da questão número 3. É um trecho de uma música do Lobão, ok? Do compositor e cantor Lobão. Chama-se Para o Mano Caetano. Obviamente fazendo referência ao compositor e cantor Caetano Veloso. O comando da questão diz o seguinte: na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa, a fim de conseguir efeitos estéticos ou de sentido. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem. Vocês sabem me dizer que é termo coloquial? É termo de uso cotidiano, do povo, não é mesmo? Do povo. Então, você tem que procurar a alternativa que tem uma certa sonoridade com algum termo coloquial, com algum termo do dia a dia, do cotidiano. Letra A diz: quando um doce bardo brada a toda vida. Termo cotidiano aí, termo coloquial, não há. B, em velas pandas, suas esquisitas rimas, muito menos. Letra C, que devora a voz do morto, também não vi nenhum termo coloquial. Letra D, lobo-bolo, lobo-bolo, olha a inversão das sílabas, lobo-bolo, já há uma sonoridade. Tipo para rimar com ouro de tolo, tipo, olha só, tipo, expressão cotidiana, coloquial, pra, outra expressão cotidiana. Inclusive, senhores, pra não existe, é para, ok? Pra não existe, tudo bem? Pra rimar com ouro de tolo, tudo a ver. E a outra, tisme outra vez, utiliza-se até de um estrangeirismo, ok? Então, alternativa correta, alternativa D, de Drosophila melanogaster. Muito bem, senhores. Questão número 4. Senhor Jones vive 50 quilômetros distante de você. Vocês dois saem de casa às 5 horas e se dirigem um em direção ao outro. No segundo quadrinho, Sr. Jones viaja a 50 km por hora a você e você dirige a 60 km por hora. A que horas você vai cruzar com o Sr. Jones na estrada? Terceiro quadrinho, considerando-se o trânsito por aqui, às 5 horas, quem sabe? Quarto quadrinho, eu sempre acho as pegadinhas nesse tipo de questão. Calvin, né? Uma tirinha do Calvin. Gosto muito das tirinhas do Calvin, Mafalda, tá? Então, atenção a essas tiras também. Assinale a alternativa que contém a resposta correta em relação à grafia e aos fonemas dos quadrinhos 3 e 4. Essa questão, o original dela, também houve um erro aí na palavra grafia. Está a palavra grafa. Mas, pelo contexto, daria para reconhecer que seria grafia, né? Não haveria problema algum ao aluno, tanto é que foi questão de prova e não foi anulada por este motivo, ok? Então,
sem problema algum, pode ser que aconteça isso em prova. Por isso que nós estamos simulando. Simular é isso, é tentar aproximar ao máximo da realidade que os senhores encontrarão em uma prova, ok? Letra A diz, então ele quer a resposta correta em relação à grafia e aos fonemas do quadrinho, dos quadrinhos 3 e 4. Então ele especificou os quadrinhos 3 e 4. A palavra aqui tem um ditongo crescente, 4 letras e 3 fonemas. Já começou por aí. Só de falar que tem ditongo crescente já está errado o item. Aqui existe um dígrafo, ok? Então não há ditongo aqui. Letra B. No terceiro quadrinho, a letra S representa um só fonema. No terceiro quadrinho, a letra S. Considerando-se o trânsito por aqui às 5 horas, quem sabe? Um só fonema? Impossível, né? Porque a letra S está em C, está em Si, está em As, então, no terceiro quadrinho. Então, não há como ser, não há como ser um só fonema, ok? Letra C. Nas palavras acho e questão, há 2 dígrafos e 2 ditongos crescentes. Há 2 dígrafos, CH e QU. Agora, 2 ditongos crescentes, em acho não há nem ditongo. Lembrando que ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal ou vice-versa, ok? E crescente quando a vogal termina, decrescente quando a semivogal termina esse ditongo. Letra D, sempre e pegadinha, tem o número de sílabas diferentes. Sempre tem 2 sílabas, pegadinha, 4 sílabas. Mas quanto à tonicidade, recebem a mesma classificação. Sempre é uma paroxítona. Pegadinha é uma paroxítona. Ou seja, item correto. Letra E, na separação silábica das palavras do quarto quadrinho, as letras que representam os dígrafos ficam juntas na mesma sílaba. De novo, na separação silábica das palavras do quarto quadrinho, as letras que representam os dígrafos ficam juntas na mesma sílaba. Então vamos lá no quarto quadrinho. Eu sempre acho as pegadinhas nesse. SS é um dígrafo, só que na separação silábica ficam em sílabas distintas, portanto, errado pela palavra nesse, ok? Então, quarta questão, gabarito, letra D de Drosophila melanogaster. A questão 5 e 6 está para o quadrinho da Mafalda, a tirinha da Mafalda que eu coloquei aí para vocês, que diz o seguinte: minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Legal esse quadrinho, né? Show! Show não. Espetáculo. Muito bem. O comando da questão 5 diz assim: considerando a finalidade do emprego dos recursos para construir o sentido do texto, assinale a alternativa em que não há correspondência entre o recurso utilizado e a sua finalidade. Então, você tem que analisar o item em que o recurso utilizado não tem a finalidade para o qual foi proposto. Construção de frases com ênfase na forma e não no conteúdo. Explorar a pronúncia e a escrita de certos elementos específicos, com M e S. Então, vamos lá.
O recurso utilizado, construção das frases com ênfase na forma e não no conteúdo. Não, muito pelo contrário, tem na forma e tem no conteúdo. Quando ele utiliza o S e o M nos ditongos nasais, você consegue ver que o recurso utilizado tem a ver com conteúdo também, exatamente para diferenciar ou explicitar o uso desse S ou desse M nas palavras para a formação dos ditongos. Ok? Ditongos nasais, claro. Letra B. O uso da letra manuscrita na representação da fala das personagens. Mostrar que elas estão em fase de aprender. Nada a ver. A representação escrita, monográfica, né? Não tem nada a ver para demonstrar que elas estão aprendendo a escrever. Uma coisa não gera consequência para a outra. Como já diziam os velhos filósofos, não é mesmo, energúmenos? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. C. O uso do advérbio sim. Responder a perguntas feitas ou confirmar uma assertiva. Geralmente o sim é para isso, mas nesse caso aqui não foi. Quando lá no texto ele fala, ela faz uma afirmativa, a massa, quando a coleguinha diz a massa é sã, ela sim, essa massa é sã. Ou seja, foi para cadê a letra C? Não foi para responder uma pergunta, foi só para ratificar a proposição feita pela coleguinha da Mafalda, ok? Letra D. Passagem da letra manuscrita para a letra de imprensa, ou seja, tipográfica. Mostrar que está encenando o diálogo baseado em informações recebidas na escola. Uma coisa, como da letra manuscrita para dizer que está aprendendo a escrever, essa alternativa também totalmente a causa não tem a consequência correta para este caso, ok? Então, letra E. O uso de literárias, da palavra literárias, para qualificar os rudimentos da instrução primária. Enfatizar a sua importância na formação integral do aluno. Exatamente. Quando se fala em literário, no quadrinho, vamos voltar ao quadrinho aqui, ela diz o seguinte, o bom de ir, no quarto quadrinho, o bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Literárias aqui quer dizer em relação àquilo que se estuda, ou seja, em relação àquilo que se aprende no decorrer do período escolar, ok? Então, a letra E fica como sendo a assertiva correta. Letra E de energúmeno. Questão 6. Indique V verdadeira e F falsa em cada uma das afirmativas relacionadas com a tira. Então vamos lá. No primeiro balão aparecem 2 dígrafos e um ditongo nasal decrescente. 2 dígrafos e um ditongo nasal decrescente. Verdadeiro. Item verdadeiro. Vamos conferir aqui. 2 dígrafos. SSNH e um ditongo, ele fala aqui, nasal decrescente. Mãe, né? Ditongo nasal decrescente. Perfeito. O item 1 verdadeiro. Item 2. No segundo quadrinho, a letra S representa os fonemas SZ. No segundo quadrinho, S representa os fonemas SZ. Mesa, sim. E sim, S. Ok? Salga, S. Ok? Então, perfeito. Item 2, verdadeiro. Item 3, no terceiro quadrinho, fonema vocálico nasal
está representado na escrita apenas pelo tio. Olha só, e no terceiro quadrinho, a massa é san. San está representado, o fonema vocálico nasal está representado na escrita apenas pelo tio? Não, não é somente pelo tio. Você pode representar pelas letras AM, esse fonema nasal. Lembrando que fonema é a representação da escrita, sonora da escrita. Então você pode escrever você pode representar sonoramente pelo AM também, ok? Então a sequência correta, V1 é V, 2V, 3 é F, letra C de cachorro louco. Letra C de cachorro louco, ok? Energúmenos. Questão 7. Aponte a opção em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra. Então, regras de acentuação gráfica. Lembrando que nós temos as regras gerais, que é a do monossílabo tônico, terminadas em AEO, regra das oxítonas terminadas em AEO em ENS, regra das paroxítonas, acentuam-se as não terminadas em AEO em ENS, e das proparoxítonas se acentuam todas, ok? Então vamos lá. Sair já é regra especial, regra do hiato, e dói é regra especial do monossílabo tônico terminado em ditongo oi, ok? Então, não é a mesma regra na letra A. Relógio e própria. Relógio, paroxítona, regra especial, paroxítona terminada em ditongo, e própria, paroxítona terminada em ditongo. Então, alternativa correta, a letra D de bucéfalo. Muito bem. C, só, monossílabo tônico terminado em O, e sóis, monossílabo tônico terminado em ditongo oi. Portanto, não é a mesma regra. Um é regra geral, o outro é regra especial. Letra D, dá, monossílabo tônico terminado em A, e custará é uma oxítona terminada em A, não é a mesma regra. E até, oxítona terminada em E, e pé, monossílabo tônico terminado em E. Ok, energúmenos. Então, letra correta, B de bucéfalo. Questão 8. Marque a única alternativa que apresenta equívocos de acentuação das palavras. Goiânia é a única, letra A, perdão, Goiânia é a única cidade que gostaria de morar. Goiânia é lindo, né, gente? Quem não conhece Goiânia deveria, unidades aí de Brasília, Manaus, venham conhecer Goiânia, uma das cidades mais bonitas do país, ok? Então, letra A, tudo correto. Letra B, sábado vou à feira comprar peixe. Peixe, paroxítona terminada em E, possui acento gráfico? Que isso, energúmeno? Nunca. Então, já de cara, letra B, e é o item que vocês deveriam ter marcado na provinha de vocês, no simulado de vocês. Peixe, não há acento gráfico. Letra C, gostaria de saber o porquê. Aí o porquê está substantivado, derivação imprópria, não é mesmo? Acento diferencial, Lei 5.765/71. Portanto, tudo correto na letra D, na letra C. Letra D também tudo correto. O 20º colocado no concurso será nomeado a partir do último sábado do mês que vem. Tranquilo, perfeito. E letra E, Hélio não pôde ver o número do ônibus porque estava sem óculos. Hélio aí uma paroxítona, né, terminada em ditongo, portanto deve conter acento. Não existe essa questão de não possuir acento por ser nome próprio. Os nomes próprios são substantivos, por isso que são substantivos próprios, portanto devem seguir as regras de acentuação gráfica da língua portuguesa. Ok? Nada disso, dessa conversa. Porque o nome é meu pai que me deu, minha mãe que me deu e eu ponho do jeito que eu quiser. Não, não é assim. Ok? Se não possuir acento onde deveria, seu nome está errado. Você é um infrator, você é um marginal, você está fora da lei. Questão de número 9.
As duas estrofes a seguir iniciam o poema Ijuca Pirama de Gonçalves Dias, que eu falei para vocês, sempre coloco textos de todos os literários da língua portuguesa, publicado em 1851. Aí vamos para o comando da questão, que você tem o texto aí. Nesse trecho, o poeta apresenta a tribo dos Timiras. Constatamos, sem dificuldades, que a ortografia da época era, em muitos aspectos, diferente da que usamos atualmente. Por isso que falamos que a língua ela evolui, não é isso? Tendo isso em vista, considere as seguintes afirmativas. 1. As palavras paroxítonas terminadas em ditongo não eram acentuadas naquela época, diferentemente de hoje. 2. As formas verbais se alternam entre presente e futuro do presente do indicativo com a mesma terminação. 3. A terceira pessoa do plural dos verbos do presente do indicativo se diferencia graficamente da forma atual. 4. Os monossílabos tônicos perderam o acento na ortografia contemporânea. Vamos lá, pessoal. As duas únicas assertivas aí que correspondem são as assertivas 1 e 3. As palavras paroxítonas terminadas em ditongos não eram acentuadas naquela época, diferentemente de hoje. Isso é verdade. Se vocês pegarem no texto, glória, por exemplo, é uma palavra paroxítona terminada em ditongo e não recebia acento. Vitória, por exemplo, é outra palavra. E a assertiva 3, a terceira pessoa do plural dos verbos do presente do indicativo se diferencia graficamente da forma atual. Olha só, vamos pegar uma terceira pessoa aqui para vermos no texto. Aqui temos a palavra... Deixa eu me achar aqui, um minutinho. Atendem, por exemplo. Ela falou que se diferenciam graficamente da forma atual. Atendem, por exemplo, ali está com 2 T's. Graficamente, atendem hoje só existe um T. Portanto, diferencia. Ok? Então, realmente, as afirmativas corretas aí, 1 e 3, verdadeiras, né? 1 e 3. Questão de número 10, vamos lá. A ortografia da língua portuguesa sofreu algumas alterações a fim de unificar a escrita do português brasileiro e do português europeu. Entre as alterações estão as seguintes. 1. Eliminação do acento agudo nos ditongos abertos ei, oi e el das palavras paroxítonas. 2. Inclusão do hífen em vocábulos derivados por prefixação, cujo prefixo terminar por vogal igual à vogal inicial do segundo elemento. 3. Eliminação do hífen em vocábulos derivados por prefixação, cujo prefixo terminal em vogal e o segundo elemento começar em consoante. Então, ele te deu aí, Energuno, 3 mudanças da grafia feita pela reforma ortográfica. Levando-se em conta as regras acima, analise as asserções e em seguida marque a alternativa correta. Então, você tem que levar em conta essas 3 asserções estabelecidas. Item 1. Em geleia, heróico e coreia, o acento agudo foi eliminado atendendo ao acordo. É verdade, geleia é uma paroxítona terminada em A, coreia e heróico também. Então, antigamente existia uma regra especial em que dizia o seguinte: acentuam-se as palavras paroxítonas que possuem ditongos abertos. É ioi. É o ioi. Né? Então, hoje já não tem mais essa regra, não existe mais essa regra. Portanto, item 1 correto, verdadeiro.
2. As palavras anéis, herói e chapéu se enquadram na regra 1? Não. Essas palavras são palavras oxítonas. A regra 1 é para as palavras paroxítonas, igual geleia, herói e coreia. Muito bem. E 3. Contra-regra e microsistema passaram a ser escritos sem hífen, atendendo ao que está explicitado na regra 3. Exatamente. Ou seja, eliminou os hífens dessas palavras, que dobram o R e o S, ok? Então, item 1 e 3 são verdadeiros. Assertiva, letra C, de cachorro louco. E aí nós temos um texto denominado de Redundâncias, do Ferreira Goulart, outro autor de que gosto muito. E o comando da questão diz: dentre os outros fatores, o ritmo do poema é garantido com o emprego recorrente das palavras. Se você pegar o texto é cheio de palavras paroxítonas e de sílabas. Por exemplo, vou pegar a primeira estrofe. Ter medo da morte é coisa dos vivos. O morto está livre de tudo o que é vida. Então aí já deu para perceber que paroxítonas e de sílabas, sendo flagrante em muitos pares a relação de oposição de sentido da letra C. Então, oposição de sentido. Ok? Dando oposição de sentido. Perfeito. Monossílabos tônicos na letra A não é. Oxítonas e dissílabas não é. Oxítonas e trissílabas não é. Paroxítonas e trissílabas também não é. Portanto, realmente, letra C de cachorro louco. Questão 12. Analise as afirmações e indique a alternativa correta. Marítimo, terreiro e âncora são formados pelo processo de derivação. Não. Âncora é um substantivo, não tem formação de palavra, não tem processo de formação de palavras aí. Ok? Marítimo e terreiro, sim. Âncora, não. Desconhecido, pessimismo e sociedade são formados pelos processos de derivação parasintética. Não. Desconhecido, não. Tá? Sociedade também não, sufixal. Pessimismo é sufixal. E desconhecido vem de conhecer para sintético. Essa sim, não é isso? Ou sufixal, né? Vem de desconhecer. Desconhecido, sufixal, ok? Perdão. 3. Trabalho, choro e carro são formados pelos processos de derivação regressiva. Trabalho, choro e carro. Carro não. Carro é palavra primitiva. Choro, sim, derivação regressiva. E trabalho. Qual o processo de formação da palavra trabalho? Trabalho é o substantivo, correto? Portanto, não há processo de derivação aí. Infelizmente, alarme e indisposto são formados pela derivação sufixal. Infelizmente é sufixal, prefixal. Alarme é o substantivo, palavra primitiva. Indisposto é prefixal. Refazer, desfazer e felizmente são formados pelo processo de derivação prefixal. Refazer sim, desfazer sim e infelizmente sufixal. E aqui diz prefixal. Portanto, não há nenhum item correto. Letra E de energúmeno, todas são incorretas. Questão 13 vem aí uma capa, né, falando da ovelha Dolly, da Folha de São Paulo, caderno mais, da Folha de São Paulo. E o comando da questão diz o seguinte: a separação intencional do prefixo ré na manchete do caderno mais, onde o título é A Reforma da Natureza, pressupõe um novo valor semântico para a palavra reforma, no contexto em que se insere. O efeito de sentido dessa separação, então, ele quer qual que é o efeito de sentido. Letra A. Integra personagens ficcionais, a Emília e Visconde de Sabugosa, a situações não ficcionais de transformação da natureza.
eles próprios são situações de transformação da natureza, né? Então, o prefixo ré não tem nada a ver com essa assertiva. B. Produz uma leitura restritiva das possibilidades da ciência na aplicação da técnica da clonagem. Não, muito pelo contrário, né? A leitura aqui tem que ser ampla, até porque ele pega personagens literários e algo real, que foi a ovelha Dolly. Muitos de vocês não eram nem nascidos nessa época, né? Mas a ovelha Dolly foi um momento de revolução da própria ciência, né? Com a clonagem dessa ovelha, ok? Letra D. Letra C. Indica um recurso linguístico de formação parasintética que enfatiza a matéria sobre clonagem desenvolvida no caderno. Recurso linguístico, não. De formação parasintética, não. Aí, no caso, seria uma derivação prefixal, ok? Letra D. Propicia uma leitura concomitante da ideia de forma e reforma. Ou seja, você forma e reforma. Você produz uma mutação daquilo que já está, não é isso? Da natureza vinculada ao assunto do caderno mais. Realmente a reforma da natureza. O assunto era a ovelha Dolly, era essa clonagem, essa transformação, essa criação e a recriação de um mesmo ser a partir do seu material genético, não é? Então, portanto, letra D é a correta. Confirma o valor de repetição do prefixo re, que sugere uma leitura integrada de literatura e ciência. Não, você pode relacionar sim a literatura e a ciência, porque você está fazendo uma criação do Visconde de Sabugosa, que é uma espiga de milho, né? E a Emília, que era uma boneca. Você está o que nós chamamos dando ânimos, ou seja, animando dois seres que são inanimados, não é isso? Mas não é para sugerir o prefixo re não é para sugerir uma leitura integrada disso. Penúltima questão, questão 14. Em qual dos exemplos abaixo está presente um caso de derivação parasintética? A derivação parasintética, em via de regra, é o que mais cai em provas, seja de concursos militares, seja de vestibulares, Enem, é o que mais cai. Vamos lá. Lá vem ele, vitorioso do combate. Ali seria uma derivação regressiva. Ora, vá plantar batatas. Não há nenhuma derivação ali. Começou o ataque, atacar, ataque, derivação regressiva. Assustado, continuou a se distanciar do animal. Não há derivação aqui. Aliás, de assustar, né? No caso sufixal. Não vou mais me entristecer, vou cantar. Entristecer. Triste é o radical, ser é o sufixo e em é o prefixo. Portanto, não existe entriste e não existe tristecer. Existe a palavra entristecer. Portanto, derivação parasintética. E por fim, questão 15, que é a questão para o energúmeno não errar. Sempre, toda prova tem uma questão para você não errar. Diz o seguinte: vou-me embora para Passárgada. Texto famoso, né? Embora, ou seja, em boa hora, o processo de formação de palavras aqui chamamos, não há dúvida, é um processo de composição. Como há perda de fonemas, a letra correta seria a letra D de Drosophila melanogaster.
composição por aglutinação. Ok, energúmenos? Ok, muito bem. Com isso, terminamos aqui a resolução do simulado. Espero que os senhores tenham se saído bem. Com certeza foi um simulado mediano, não foi um simulado fácil e não foi um simulado difícil. Um simulado mediano em que pelo menos os senhores teriam que acertar no mínimo de 13 a 14 questões. Ok? Então, um simulado, quem tirou, teve um índice de acertos menor que 13 questões, precisa estudar mais. Ok, energúmeno Glauco Laser? Ok. Um beijo a vocês e fiquem com Deus.